Você já se sentiu rejeitado sem motivo? Como se sua presença incomodasse, mesmo quando você não fez nada? Como se os ambientes ficassem pesados, as conversas mudassem, os olhares se cruzassem, e você se perguntasse: o que eu fiz de errado? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que você não fez nada. O que você está enfrentando não é humano, é espiritual. Existe um peso que só os escolhidos de Deus conhecem. E esse peso atrai tanto o favor do céu quanto o ódio do inferno. Desde cedo, talvez você tenha percebido que não se encaixava, que havia algo diferente em você. Uma sensibilidade maior, uma dor mais profunda, uma consciência mais aguçada. Pessoas se afastavam, outras te invejavam, algumas te traíam, e você sentia tudo. Não era imaginação, era discernimento. O Espírito de Deus já se movia em você, mesmo quando você ainda não entendia o porquê. Sabe por que você é odiado por gente que mal te conhece? Porque o espírito delas reconhece o que o seu carrega. Porque o mundo espiritual sabe quem você é, antes mesmo de você saber. E quando você é um escolhido, você se torna um alvo. O escolhido não tem vida comum. O escolhido carrega promessas, e toda promessa atrai oposição. O inimigo odeia os que têm propósito. Ele não ataca vasos vazios. Ele só tenta paralisar quem tem algo grande para entregar. E você tem algo grande para entregar. Muitas vezes, você tentou se esconder, fingir que não era nada demais, apagar a própria luz para não incomodar. Mas mesmo assim, o olhar deles continuava o mesmo. O julgamento, a crítica, o afastamento. Nada do que você fazia mudava isso. Sabe por quê? Porque o mundo não odeia o que você faz. O mundo odeia quem você é em Cristo. Você é um portador da presença. E a presença de Deus incomoda quem vive nas trevas. Foi assim com José. Ele só teve um sonho. E os próprios irmãos o jogaram num poço. Foi assim com Davi. Ele só queria servir. E o próprio rei tentou matá-lo. Foi assim com Jesus. Ele só curava, libertava, salvava. E ainda assim, crucificaram ele. Então, entenda de uma vez. A dor da rejeição é a marca da unção. Os escolhidos passam por desertos que ninguém entende. Mas são nesses desertos que Deus revela quem somos de verdade. E talvez seja exatamente aí onde você está agora. Num lugar de silêncio, solidão e confusão. Se perguntando, por que eles me odeiam? Por que eu sou sempre o alvo? Por que parece que estou sozinho nessa batalha? Eu te digo, você não está sozinho. Você nunca esteve. Deus te escolheu. E quem é escolhido não é aceito por todos. Porque a unção atrai ataque, mas também atrai a glória. Você não foi chamado para ser popular. Você foi chamado para ser separado. E quem é separado, incomoda. Mas agora, eu quero orar por você. Porque eu sei que essa dor da rejeição pesa. Eu sei que carregar o rótulo de diferente, de incompreendido, de estranho, cansa. E é por isso que precisamos entregar tudo aos pés do Senhor. Pai amado, neste momento eu coloco diante de Ti cada vida que está ouvindo essa palavra, cada coração ferido, cada mente confusa, cada alma cansada de tentar entender por que o ódio gratuito a persegue. Senhor, revela agora a identidade espiritual dos Teus filhos. Mostra a eles que a rejeição que viveram não é um erro, mas uma evidência. Eles foram escolhidos, selados, separados. Espírito Santo, consola agora esse coração. Que toda ferida causada por palavras duras, por olhares julgadores, por traições inesperadas, seja agora tocada pela Tua mão de amor. Restaura a autoestima, restaura a coragem, renova a certeza de que existe propósito no meio da dor. Senhor, que cada lágrima que caiu no travesseiro seja transformada em força. Que cada ausência sofrida seja preenchida pela Tua presença.
e que cada não recebido seja entendido como um sim do céu para algo maior. Revela, Pai, que a rejeição do mundo é a aceitação de Deus, e que o mundo despreza, o Senhor exalta. Em nome de Jesus, eu profetizo. Você vai entender o porquê de tudo isso e vai agradecer, porque Deus não errou ao te escolher e Ele não vai falhar ao te levantar. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Você não é qualquer um, e é justamente por isso que o inimigo tenta te destruir desde o início. Mas agora chegou a hora de entender. A rejeição que você viveu foi a forja do céu. Deus não permitiu sua dor para te punir. Ele permitiu para te preparar. Você já ouviu falar da forja? É onde o aço é colocado em brasas, martelado, dobrado, aquecido de novo e de novo, até se tornar uma arma resistente. Assim também é o processo de Deus com os escolhidos. A rejeição não é o fim, é o início da forja. Quando José foi jogado no poço, ele achou que tudo tinha acabado. Mas na verdade, o poço era só o primeiro degrau para o palácio. Quando Davi foi esquecido por seu pai, ignorado por seus irmãos e perseguido por Saul, ele pensou que estava sendo descartado. Mas na verdade, ele estava sendo moldado para ser rei. É assim com você. Cada lágrima que você derramou, cada vez que disseram você não é suficiente, cada traição, cada abandono, cada silêncio, tudo isso fazia parte da lapidação. Deus permite que os escolhidos sejam quebrados, porque só quem já foi quebrado sabe como tratar os quebrados. Só quem já chorou sozinho sabe como consolar outros solitários. Só quem já andou no vale sabe como guiar outros para fora dele. Você não imagina o quanto sua história vai curar pessoas. Talvez, hoje, você esteja aí, ainda no meio do processo. Confuso, com medo, sem entender. Mas o céu está em silêncio. Não porque te esqueceu, mas porque está trabalhando em você. Existem coisas que só se aprendem na dor. Existem níveis de unção que só se acessam com lágrimas. E existem destinos que só se alcançam depois de sobreviver à rejeição. Sabe por quê? Porque a dor revela o que há de verdadeiro em nós. E Deus só usa aquilo que é verdadeiro. Você não é vítima. Você é vaso. E vasos de honra passam pelo fogo antes de brilhar no altar. Jesus também foi rejeitado. Isaías 53 diz: Homem de dores, rejeitado pelos homens, experimentado no sofrimento. Mas foi exatamente por isso que ele se tornou o nosso Salvador. Você entende isso? A rejeição é um selo, uma marca espiritual, um lembrete do céu. Você é diferente. Eu te separei. E essa separação dói. Dói ver pessoas que você ama se afastando. Dói perceber que amizades se desfazem. Dói não ser compreendido nem pela própria família. Mas tudo isso está te ensinando a depender de Deus e não dos homens. Porque quem vive de aprovação dos outros nunca cumpre o chamado do céu. Deus está te ensinando a andar no deserto. Porque grandes promessas são dadas no monte, mas só se concretizam no vale. E eu sei. Você já pensou em desistir. Você já orou dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Você já gritou em silêncio, com o coração em pedaços, mas Deus ouviu cada clamor. E Ele responde agora com esta palavra: Eu não te esqueci. Eu estou te formando. Pai Santo, nesta parte da jornada, o coração do teu filho está cansado. Ele sente o peso do chamado, mas ainda não enxerga o propósito completo. Ele já passou pela rejeição, já andou pelo deserto, e precisa agora de forças para continuar. Espírito Santo, vem agora com tua presença. Toca as feridas abertas, renova as forças esgotadas e restaura a fé que já quase se apagou. Senhor,
Levanta os teus escolhidos com poder e autoridade. Faz do sofrimento deles um testemunho vivo. Faz da dor deles uma ponte de cura para outros. Consagra agora cada lágrima derramada. Transforma cada cicatriz em marca de vitória. E que eles saibam, não foi em vão. O que pareceu rejeição era proteção. O que pareceu abandono era preparação. Tu és o oleiro, e eles são o vaso, e no teu tempo eles brilharão. Amém. Se você suportou a rejeição, se você caminhou pelo deserto, agora chegou o tempo da vitória. Porque o escolhido não é só moldado pelo fogo, ele é exaltado no poder do céu. Você chegou até aqui, e é exatamente por isso que hoje a palavra do céu chega com força para você. Tudo que te tentaram tirar, sua dignidade, sua fé, seu propósito, Deus vai te devolver em dobro. Não é sorte, não é acaso, é promessa do Altíssimo. Deus não escolhe os mais fortes. Ele escolhe os que perseveram, os que permanecem quando tudo parece ruir. A Bíblia está cheia de exemplos de exaltação após a rejeição. Moisés foi rejeitado pelo povo e até por seu próprio irmão, mas Deus o exaltou como libertador do povo de Israel. Daniel foi humilhado na cova dos leões, mas saiu vitorioso, exaltado pelo rei e reconhecido por toda a nação. Maria, que foi julgada pela sociedade, tornou-se a mãe do Salvador. E você é chamado para esse mesmo destino. Não importa quantas portas fecharam para você. Não importa quantas vozes tentaram te calar. Não importa quantas vezes você se sentiu invisível. O escolhido nunca está invisível para Deus. Ele é visto, ele é amado, ele é exaltado. E a exaltação vem de várias formas. Pode ser um recomeço inesperado. Pode ser uma bênção material. Pode ser uma restauração de relacionamentos. Mas, acima de tudo, é a exaltação espiritual, a autoridade para cumprir o chamado. Por isso, não permita que a amargura tome seu coração. Não permita que a dúvida roube sua fé. O tempo do choro passa. O tempo do louvor chega. E quando Deus exalta o escolhido, o inimigo se curva. O que era motivo de chacota se torna motivo de honra. O que era motivo de tristeza se torna fonte de alegria. Você vai testemunhar isso. Você vai ser um exemplo vivo do poder de Deus. E sua história vai inspirar gerações. Por isso, levante sua cabeça, abra os braços, receba essa unção que está vindo do céu agora. Não tenha medo do que virá, pois Deus vai contigo. Pai poderoso, eu oro agora pelos teus escolhidos. Que neste momento, o céu se abra sobre eles. Que a unção do Espírito Santo desça com poder. Que cada promessa escrita nas Escrituras se cumpra em suas vidas. Senhor, exalta os que foram humilhados. Levanta os que estavam caídos. Faz brilhar a luz deles no meio das trevas. Que eles sejam instrumentos de teu reino, testemunhas vivas do teu poder transformador. Desata toda a prisão espiritual. Quebra toda a corrente de rejeição e mentira. E confirma em suas vidas o selo do escolhido. Eu profetizo vitória, restauração e glória sobre eles. Que o nome deles seja exaltado na terra, assim como no céu. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra tocou seu coração, se você sentiu essa unção que está vindo do céu, não deixe que ela passe em vão. Você foi escolhido para vencer, para brilhar, para ser luz onde há escuridão. Então, levante-se com fé renovada e não esqueça, este canal é sua casa espiritual. Inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir que Deus está levantando os escolhidos, como você. Juntos, vamos caminhar na fé, vencendo o inimigo e proclamando o poder do Altíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, cheio de esperança e vitória.